Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, volto a este canal no dia de hoje, feliz por compartilhar semanalmente com vocês a palavra do Senhor. No dia de hoje eu vou falar de mim, mas não necessariamente para engrandecimento ou colocar em destaque minha pessoa, ou quem sou, o que eu faço, nada disso. Vou falar de mim no sentido de que algumas coisas ficarão esclarecidas com respeito à minha pessoa no dia de hoje, porque eu vou falar também desde um ponto de há poucos dias e meses atrás, que foi vivido por mim, foi experimentado por mim. Reuniões em Santa Rosa, reuniões aqui perto Sarandi e também em Marechal, e comunhão que eu tive com algumas irmãs e com uma irmã em especial. Tudo isso pode estar debaixo de uma fumaça e as pessoas talvez poderão estar desejando saber o que tem acontecido, o que está acontecendo, o que vai acontecer. E para que fique um vislumbre bastante acabado com respeito a todas as verdades passadas, presentes e futuras, com respeito ao nosso igrejar, eu vou falar da Bíblia, numa porção da Bíblia muito curta, apenas um versículo como base, e vou mostrar uma separação de águas. Uma separação que se acostuma a dizer assim, não? Separação de águas, ou digamos assim, uma muralha que separa um tempo anterior e um tempo posterior. Um tempo antigo e um novo tempo. Uma vida passada e uma nova vida. Vocês vão ver na própria Bíblia esta base. O livro de Apocalipse, capítulo 1 até 11, tem uma mensagem. Tem uma mensagem que se relaciona com Israel em especial e com os cristãos daqueles dias que recém estavam chegando para a igreja, do capítulo 1 ao 11. Enquanto que do capítulo 12 em diante, a atenção e o foco é exclusivamente na igreja. Interessante, não? Há um foco bastante misturado entre igreja e povo de Israel, e também o mundo, a política, o governo daqueles dias que perseguia aos cristãos, principalmente aos judeus recém-convertidos. E isso vai até o final do capítulo 11, ou seja, 11 capítulos fala disso. Depois vem novos 11 capítulos, a segunda parte do livro de Apocalipse, que vai nos falar da igreja e Cristo. Então nós vemos uma separação de águas. E qual é essa separação? Qual é esse muro? A muralha. Qual é o evento que marca a separação entre um foco no judaísmo e nos recém-convertidos ao cristianismo e um foco na igreja especialmente? Qual é o evento que nos separa entre uma coisa e outra? A Bíblia fala que o evento que separa ambos tipos de vida se chama a mulher. Interessante. Vamos ler para que fique baseado na Bíblia o que estou dizendo. Diz assim: então apareceu no capítulo 12, versículo 1, em Apocalipse, então apareceu no céu um grande sinal,
uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dor, atormentada pelo trabalho do parto. Não foi difícil, não foi fácil pular de um tempo para um novo tempo. Não foi fácil nos desligar de uma velha vida para começar uma nova vida. Foi muito difícil. Foi uma dor de parto, realmente dor de parto. Foi terrivelmente doloroso. Foi impronunciável o estado de coisas em que temos vivido, principalmente porque cada um tem sua razão, cada um tem suas emoções, cada um tem feito o melhor possível para uma comunhão próspera e feliz, mas de repente algo e alguém entra na cena e as coisas mudam totalmente. Será que o homem tem tanto poder para isso? Sim. Assim como o homem tem o poder de trazer Cristo à Terra e o verdadeiro Evangelho, também o homem pode destruir tudo. Tudo. E estamos vivendo um tempo em que temos que admitir, embora nos custe, que a igreja está destruída. A gente olha o lado espiritual e celestial da igreja e a tendência, por respeito, por amor, pela fé, a tendência é dizer, não, a igreja nunca morreu. É verdade, nunca morreu. Sempre houve um remanescente fiel que representou a igreja através de todos os tempos. No entanto, desde o lado humano, podemos dizer que a igreja foi destruída desde que os evangélicos foram para a política no Brasil. Estou falando do Brasil. Em outros países, praticamente foi o mesmo motivo que levou a tantos crentes a apostatar e destruíram a igreja. E senão outros elementos relacionados à igreja também. E vamos ver nesta meditação como o ser humano tem uma participação direta, uma influência tão grande para edificar a igreja ou para destruí-la. Há poucos dias, uma pessoa me mandava áudios argumentando que os grandes homens de Deus do passado, eles têm pecado, têm errado, e que os de hoje não estariam imunes, e que não deveríamos confiar em nós mesmos e nem confiar em homens, porque todos são falhos. Isso é um argumento estúpido, porque é lógico, todo ser humano se equivoca. Todos os santos do passado se equivocaram e fizeram coisa errada e tiveram heresias, como os de hoje e os de amanhã. Mas o homem é uma peça fundamental colocada por Deus no meio do cenário de todas as coisas que acontecem no mundo e na igreja. O homem é decisivo, tanto para edificar a igreja como para destruí-la. E essas pessoas que falam como por prudência, só porque elas não querem se humilhar e ouvir aos homens, são os mais pecadores e os que mais estão hostigando a paz da igreja. Por quê? Porque para eles ou para elas, as únicas pessoas que vale a pena ouvi-las são elas mesmas, não outras. Os outros, não, eu tenho que me cuidar, tenho que passar por um filtro, tudo o que me disserem, o que eu leio, o que eu ouço, tenho que
prestar muita atenção nos pregadores, nos ensinadores, tudo porque eles estão cheios de heresia. Mas e você que está prestando atenção aí para ver se está no certo o pregador ou não? É melhor que o pregador? É uma vergonhosa estupidez. No último vídeo que gravamos, no finalzinho, a minha equipe me disse que eu fui muito duro com as pessoas. Não sei, meus amados irmãos, mas eu creio que é melhor ser duro com a palavra de Deus que com as estupidezes dos seres humanos de hoje, que são muitas e são vergonhosas, são loucas, são estupidezes tão degradantes que a gente fica com a tendência, a vontade de dizer: esta pessoa nem gente é, nem salvo é, nem convertido é um animal. A gente se vê tentado em dizer essa coisa. Por quê? Porque a estupidez é muito grande nos dias de hoje, na vida dos crentes. E como eu falei, indiretamente estou falando de mim, estou falando da nossa experiência como igreja, com algumas irmãs. Estou falando de um tempo que passou e agora se inaugurou um novo tempo. Deus tem preparado as coisas para um novo tempo. Tudo melhor na unção e a graça de Deus e a direção do Espírito Santo, não na confiança em nós, senão nele. Tudo está sendo melhor e vai ser muito melhor. Mas para isso, eu precisei parar e examinar que coisas deixar de lado e que coisas enfatizar a partir de agora e como trabalhar a partir de agora. E os que me seguiam ou estavam juntos comigo precisam tomar seriamente atenção a esta mensagem de hoje e refletir por si mesmas, para não ficar isoladas da igreja ou vivendo na apostasia pensando que estão melhores que nunca. Não vá pensar, minha querida irmã, meu querido irmão, que deixar de congregar melhora a coisa. As congregações que existem desde há muitos séculos não são congregações cristãs, são congregações judaicas. E para isso você tem Hebreus capítulo 10, versículo 25, que eles tanto manipulam esse versículo. Mas o fundo histórico desse versículo e desse capítulo é que se referia aos cristãos recém-convertidos do judaísmo. E eles estavam correndo o perigo de voltar para trás. Tem pelo menos 4 lugares do livro aos Hebreus onde está claramente especificado de que esse é o fundo histórico do livro. E o principal é capítulo 12, versículo 1. Não olhando para trás, temos que nos desvencilhar dos pesos, dos pecados que trazíamos até então e procurar a prosperidade espiritual. É um dos principais versículos em todo o livro, que são em como mínimo 4 menções eu teria para dar para vocês, onde claramente se mostra que todo o livro está falando para gente recém-convertida e que estava cogitando voltar ao judaísmo. Mas não está falando de templos evangélicos protestantes dos dias de hoje, muito menos de templos católicos. A Bíblia não está falando disso. Eles distorcem a verdade porque para eles a religião é um lucro. Mas quem é fiel e verdadeiro, como no meu caso, de não me torcer para a direita nem a esquerda, temos que pregar a verdade e dizer a verdade, doe a quem doer. A mulher apareceu nas alturas, vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça
uma coroa de 12 estrelas. O primeiro item interessante que eu vou mencionar, não que seja o primeiro no registro bíblico, mas eu vou mencionar, em primeiro lugar, não o sol, senão a lua. Para que todos vocês e eu tenhamos uma base bem sólida, para entender que esta palavra é para nós hoje. E é bom que você ouça o vídeo várias vezes, preste atenção, com temor e tremor diante do Senhor e oração, e compartilhe este vídeo com muitos. Por que não com milhares? Sabe por quê? Porque a igreja cristã, a igreja de Cristo no Brasil, que sociologicamente se diz a igreja brasileira, essa igreja brasileira está que dá nojo. Está muito triste a situação dela. E sabe que a apostasia não vai ajudar a consolidar os que não apostataram. A apostasia de uns não vai produzir medo ou temor naqueles que não apostataram. Sabe que a crítica do mundo não vai fazer que os crentes ainda remanescentes permaneçam fiéis. Sabe que a política não vai te ajudar jamais a levar uma vida santa e consagrada diante de Deus. Não. É tudo o contrário. Tudo conspira contra você e contra nós, os cristãos remanescentes. Por isso que o primeiro item que eu quero tocar é a lua. A lua debaixo dos pés da mulher. A mulher é todo o cristianismo. Todo o cristianismo. Estão os denominacionalistas e estão os sectários e estão os que são genuinamente igreja. Todos esses três grupos compõem a mulher. A mulher tinha uma luz debaixo dos pés dela. Era a lua que alumiava. Por que a lua estava debaixo dos pés dela? Porque a lua tinha tudo a ver com a lei mosaica e o judaísmo. E atualizando, tem tudo a ver com denominações. Onde está a lua? Para esta mulher que compõe todos os grupos da igreja, todos os que se dizem igreja, onde está a lua? Debaixo dos seus pés. Ela não alumia o suficiente. Ela não tem a sua luz liberada. Tudo que tem a ver com a lei mosaica e tudo que tem a ver com o judaísmo é uma coisa escura. Por isso podemos chamar a toda a era do Antigo Testamento, onde brilha a lei, como a era das trevas, a era da escuridão. Todo mundo buscava Deus e não achava. Vou dar um exemplo. Noé buscou a graça, que é o próprio Deus, e achou. E a notícia em toda a Bíblia, porque quase ninguém achava Deus. Deus se manifestava de diferentes maneiras e eles não encontravam Deus. Por quê? Porque a luz da lua não estava liberada para alumiar completamente. Estava pressionada debaixo dos pés de toda a cristandade. Por quê? Porque estava governada pelo judaísmo. E eu ainda vou mencionar vários conceitos para que fique ainda muito mais claro esta questão da lua. O problema não é a lua em si. Ela é uma luz de Deus. Mas o problema é o lugar em que ela está.
ela está colocada num lugar em que, espiritualmente falando, o Novo Testamento diz que os pés da igreja e os pés de Cristo, e também os pés dos crentes consagrados, pisarão a serpente, a antiga serpente, que é o diabo. Nesse lugar do diabo está a lua. Nesse lugar de trevas está a lua. Portanto, tudo que tem a ver com o judaísmo não presta para a igreja. Não presta. Tudo que tem a ver com denominacionalismo não presta para a igreja. Tudo que tem a ver com fundamentalismo não presta para a igreja. Tudo que tem a ver com conservadorismo não presta para a igreja. Por isso que os que se acham evangélicos e outros que os enganaram que eles são evangélicos, não sendo nunca foram evangélicos. E disseram para ele: não, você é evangélico porque você agora se batizou conosco, então agora você é evangélico. Como que ser evangélico é, de uma hora para outra, trocar umas moedas e pronto. E essas pessoas vieram pregando o conservadorismo. E você, crente, não percebeu que o diabo estava lhe enganando. Tudo que tem a ver com a lua debaixo dos pés da igreja e de Cristo e dos santos pertence à era das trevas. E isso é o que quiseram trazer de volta para a igreja. Sabe que muitos hoje julgam o modernismo como um grande perigo. E dizem que o Papa é modernista. Mas deixa lá o Papa a um lado. Não quero falar dele hoje. Mas dizem que muitos pastores são modernistas. Mas ser modernista não é tão perigoso como ser conservador e fundamentalista e tradicionalista. Pior de tudo é ser isso. Fundamentalista, tradicionalista, conservadorista. Mas ser modernista não é o perigo. Antigamente se respeitava muito o púlpito. Hoje, alguns pregadores chegam para pregar num templo e a primeira coisa que fazem é retirar o púlpito do meio. Outros, antigamente, se sentavam numa forma de fileira, bem ordenada. E outros chegam dizendo: não, temos que mudar os bancos, e colocam na forma circular. E ainda outros dizem: não, podem sentar no piso. Isso tudo é modernismo. Mas isso não muda a igreja nem para melhor nem para pior. É parte da modernidade, mas nada. Que pode ser funcional em algum contexto e não funcional em outros contextos. Por exemplo, num grupo de jovens você pode permitir que todo mundo sente no piso. Mas num grupo de indígenas ou aborígenes, você não pode permitir isso. Você tem que esperar e deixar que eles acomodem as pessoas do seu jeito, porque senão você vai querer pregar o evangelho e não vai conseguir, porque já fecharam a porta mediante de um erro do modernismo. Mas o modernismo em si não é grave. O que é grave é o conservadorismo, o fundamentalismo e o tradicionalismo. E isso trouxeram para as igrejas de hoje. E isso está em flagrante oposição e guerra contra Cristo e o evangelho puro que está na Bíblia. Por quê? Porque eles querem todo numa forma de cerimônia, de sacramento, numa forma de ritos, de liturgia, tudo, até na roupa, até na forma que pregam, até na forma que falam política, até na forma como se vestem.
até na forma como aparecem na televisão, tudo imitando o viver da igreja. Eles trouxeram o caos para as igrejas e você não sabia. A lua não brilha porque está no lugar de Satanás. A lua está comungando com o judaísmo. A lua está comungando com as denominações. A lua está comungando com o mundo e com o império de Satanás. E por isso que não pode brilhar. Mas o sol sim brilha. O sol. A mulher estava vestida de sol. E um dos livros que mais fala claramente e diretamente sobre que Cristo é o sol é Malaquias. Vai lá, 6 capítulos curtinhos, lê todo Malaquias e você vai se maravilhar de encontrar o sol que é Cristo Jesus. O sol, sim, alumia a mulher. Isso significa que a era do judaísmo passou, não temos nada que copiar deles. Mas a era da igreja é a era quando o sol está brilhando em todo o seu fulgor, está irradiante em dias claros e em dias escuros, em todo momento ele está presente ali. E descobre até os lugares mais ocultos. Esse é nosso Cristo, esse é nosso Deus, essa é a nossa igreja. Mas ainda fica uma terceira idade, digamos assim. Falei da idade das trevas e agora terminei de falar da idade da luz, que é com Cristo como o sol de justiça. E agora vem a idade das estrelas. A idade das estrelas tem tudo a ver com os homens. Gênesis capítulo 1, versículo 14 ao 19 diz assim. Gênesis 1, 14 ao 19. Deus disse: haja luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar os tempos, os dias e os anos. Sirvam de luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia e o luzeiro menor para presidir a noite. E também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminar a terra, para presidir o dia e a noite, e para separar luz e trevas. Aí encontramos a terceira etapa da criação, terceira idade ou dispensação, que estou dividindo hoje em 3, diferentemente de outros ensinos que também são válidos. Estou mostrando três dispensações: a dispensação da lua, que já foi, não temos nada que imitar, que copiar do judaísmo, porque está tudo misturado. O judaísmo está misturado com esoterismo, com espiritualismo, com espiritismo, com religiões orientais de todo tipo. Está totalmente contaminado o judaísmo. Não presta para a vida da igreja. E depois de vermos isso, vimos que temos como terceira dispensação a dispensação da lua. A lua representa, aqui capítulo 1, versículo 20, não li, mas pode procurar, representa os pastores, os líderes, os pregadores, os evangelizadores, aqueles que dão sua vida por Cristo, aqueles que não têm apenas um título, sequer um título, senão que vivem para Cristo dia e noite. Eles estão ali fixos, as estrelas. E as estrelas vão aparecer. E tem órbita própria.
Uma vai para um lado, outra para outro, e se cruzam e vão e vêm, e assim estão elas com órbita própria, porque Deus permitiu que o homem seja indispensável na criação de sua igreja e na perpetuidade da igreja na terra e na eternidade, por meio dos homens que circulam a igreja, fazendo cada um sua parte. Uns de uma maneira, outros de outra maneira, mas que todos estejam focados em alumiar a terra que é escura com a luz de Deus. Quando não está ou não aparece, porque sempre está o sol, não aparece o sol, quem são os sóis que têm que aparecerem? As estrelas. Nós, cristãos, temos que aparecer nas noites escuras para alumiar a todo mundo que está na escuridão. Então, para meu irmão, para minha irmã, que me criticam, que me perseguem, que dizem que eu estou na heresia e que Whitney Lee foi um herético, Watchman Nee foi herético, que Madame Goujon era católica, então não tem que confiar. Em quem você vai confiar? Em ninguém, diz ele ou ela. Ninguém, porque a Bíblia diz que não confie no homem, mas quando disse Deus isso, não confie no homem, disse em você não confie primeiro. Primeiro em você não tem que se confiar. Paulo disse em Efésios capítulo 3 que ele não confiava em si mesmo. Isso temos que ter, não confiar em nós mesmos em primeiro lugar. Isso não quer dizer que temos que viver conspirando contra os outros e achando que todo mundo está errado e está fora da palavra de Deus, menos eu. Essa é a pior idiotice de um crente pensar que todos estão errados, menos ele. Não, meu querido irmão, não, minha querida irmã, não vá para esse tipo de apostasia, porque é muito cruel para a sua vida, é muito triste para a sua vida, porque você vai ser faz-me rir para seus próprios filhos, para sua própria família, para seus próprios familiares, como na barbárie do 8 de janeiro do ano 23. Mulheres que, em vez de estar cuidando de sua casa, sua família, se converteram no faz-me rir da família. De deixar seu esposo, seus filhos, seus netos, para ir pular aí, fazendo fiasco de uma maneira que não vai conseguir nada, porque enganaram eles. Que isso é patriotismo. E essa expressão faz-me rir, temos em espanhol, e eu procurei a tradução, e o tradutor me dá literalmente, mas não me diz que esse seja um costume no Brasil. Até que continuei pesquisando e encontrei que sim, que é um costume correto no Brasil. Faz-me rir quer dizer que se converte a pessoa num ridículo, numa coisa feia, escandalosa. Assim estão virando os crentes. São patriotas. Vergonhoso. Vergonhoso. Não tem nada do sol, menos da lua. E não tem nada de estrela. Os que se acharam estrela foram para a política e estão envergonhando o Evangelho. E esta mensagem de hoje pretende mostrar para vocês que, pelo menos eu, pela graça e a misericórdia de Deus, não vou virar faz-me rir. Nunca. Não virarei faz-me rir. Jamais. E jamais comungarei com aquilo que envergonha a igreja. Uma das coisas mais delicadas é quando nos deparamos que a igreja está composta por argentinos, por brasileiros, por alemães, por italianos, por espanhóis, por ucranianos, por russos, por estadunidenses. E agora que? Como tenho que me comportar? Não posso pregar minha cultura,
mas também não posso aceitar a cultura do outro como se fosse evangelho. Não posso mudar para a cultura do outro, mas também não posso pretender que o outro mude para a minha cultura. Estou num labirinto de confusões por causa das culturas. Você, eu, qualquer um de nós. Mas é momento para entendermos que o Evangelho não tem nada a ver com cultura. O Evangelho é a boa notícia que não tem um só milímetro vazio, um só espaço livre para arma de fogo, para arma branca e para ódio e para perseguição e para patriotismo, porque a única pátria que tem que ser defendida é a pátria celestial. No outro estudo que eu fiz ontem, creio que está no espanhol, eu falo de como a humanidade religiosa e política torceu o valor de uma nação escolhida por Deus, que foi Israel. O próprio Israel de hoje distorcionou a revelação bíblica totalmente. Esse Israel de hoje não é nada escolhido de Deus. Agora os Estados Unidos estão atribuindo a eleição de Deus. E que eles são a nação escolhida por Deus. Eu lembro uma vez, chegou um falso profeta na Argentina e começaram a se reunir e ir de ônibus e carros para uma cidade chamada San Rafael, em Mendoza, na Argentina, porque ali apareceria o Cristo. Foi um fiasco. Foi horrível. Milhares e milhares de evangélicos foram para lá. Que vergonha. Que vergonhoso que é o estado desse povo que se acha evangélico e não é. Porque o evangélico é outra coisa. O evangélico segue a Cristo e tem temor e tremor diante de Deus, porque sabe que a sua salvação e a sua prosperidade espiritual depende do sacrifício de Cristo. E não tem nada a acrescentar. Já está tudo feito. Eu tenho um evangelho que me salvou e me santifica todos os dias. Não tenho que inovar nada, nem distorcer nem um pouquinho. Minha irmã, meu irmão, guarda esta palavra. Estamos vivendo dias sérios, problemáticos. E o mais triste é a apostasia. E o mais triste que a apostasia é quando você é um apóstata, faça-me rir. Estão rindo de você porque você é um escândalo para a família e para a denominação onde congrega. E para que isso não aconteça mais com você, por favor, volte a Cristo, o sol de justiça. A lua não é confiável. Está no lugar de Satanás. A lua tipologicamente falando, mas sim os homens que são estrelas para Deus, que são íntegros diante de Deus e que estão no meio da escuridão, não dormindo em casa, senão alumiando ao universo que está no escuro. Então esses também são confiáveis. Confie, porque se você não confia num homem santo de Deus que leva a sério a palavra de Deus, você em quem vai confiar? Está confiando em você? Você é melhor? Claro, poderão dizer, me mostra tuas credenciais, me mostra teus diplomas. Eu posso ter todos os melhores diplomas do mundo. Isso não me faz melhor. Eu posso ser um analfabeto, não me faz melhor também se estou cheio do Espírito Santo. O que me faz melhor é que seja genuíno. Sendo genuíno, somos melhores. E aí sim não há raça melhor. Aí sim não há nação escolhida por Deus, humanamente falando. Senão que nós, os cristãos, a verdadeira igreja, somos a nação escolhida. Mas não damos escândalos, nem fazemos fiasco, senão que vivemos integralmente a verdadeira luz de Deus. Que assim seja na sua vida e compartilhe este vídeo com muitos
que vai com certeza edificar a muitos e acordar a muitos que pensam que falar do Evangelho único, como estou falando, é uma abobrice, é um invento meu. Não, está tudo na Bíblia o que eu estou falando. O que não está na Bíblia é essa porfia de chamarem-se evangélicos e que a imprensa adotou já esse chamar equivocado por meio de uma teoria evangélica totalmente equivocada. Vergonhosa. Deus tenha misericórdia de cada um de vocês e salve a cada um de vocês. E salve aqueles que também não se acham evangélicos, mas sim se acham cristãos e também não são. Isso é muito triste. Temos que vigiar e saber que o que tem relação com lua é desconfiável, mas o que tem relação com o sol de justiça é Cristo. Agora também tem um perigo. O presidente Trump acabou de dizer que eles, os americanos, são luzes para o mundo, como a luz do sol, falou ele. Cuidado, prestem muita atenção, que todos os que se atribuem à luz do sol são parte do anticristo e tarde ou cedo vão se manifestar como anticristo. Nós somos alumiados pelo sol de justiça que é Cristo, mas não devemos nos gabar, nos engrandecer por isso. Não, o sol e a luz verdadeira de Deus não está no mundo dizendo, olhem, eu sou luz. Ela é simplesmente, e ao ser simplesmente, as trevas são afugentadas, são aplastadas. Por quê? Porque a luz é massivamente, e enquanto a todo o seu poder e seu peso, é superior que tudo. E assim seja na sua vida também. Amém e amém.